Olá, como vai você? É muito bom ter você aqui hoje para falar sobre essa pergunta que eu ouço muitas e muitas vezes. Vale a pena perdoar uma traição ou de uma outra forma? Eu preciso mesmo perdoar? Eu tenho que perdoar? E aí eu quero convidar você a pensar de uma forma diferente. Ao invés de você pensar em tem que, eu não gosto de nada que tem que. Eu gosto de entender os processos. Eu entendo que quando nós passamos a compreender melhor toda a questão, toda a situação, vai ficando mais leve o processo do entendimento e do próprio ato do perdão. Bem, o perdão é uma decisão. Começa com uma decisão. E talvez a pergunta a ser feita é: por que vale a pena você perdoar? Por que vale a pena? Você tem uma família, tem filhos envolvidos, é a sua mãe, é o seu pai, é a sua irmã. Você tem que analisar tudo isso. Então, antes de perguntar, eu tenho que perdoar? Eu convido você a pensar o seguinte: por que é que eu posso perdoar? E essa palavra posso vem de poder e a raiz etimológica delas fala de uma capacidade. Por que é que eu tenho a condição de perdoar alguém? Porque eu fui perdoado por Deus. Essa é a resposta. Tudo aquilo que Deus espera que eu e você façamos, Ele já fez primeiro por nós. Ele já nos deu em primeiro lugar. Bem, Deus é amor, Deus é perdão. Deus amou a mim, Deus amou a você. Talvez e somente talvez, na família de origem de onde você veio, você possa não ter se sentido totalmente amada, totalmente enxergada. Eu quero deixar essa pergunta: como era ser mulher na família em que você nasceu? Se você foi celebrada, quando os seus seios começaram a crescer, quando você ficou mocinha, como a gente costuma dizer, né? A sua casa celebrou, a sua mãe te aplaudiu, as mulheres da tua família te aplaudiram. Dependendo de como foi ser criada na sua família de origem, pode fazer com que na vida adulta você sinta uma necessidade maior, ou você não se sinta vista de uma forma tão plena. Isso tudo tem a ver com amor. Deus é amor, Deus te amou. Talvez, somente talvez, sua família de origem, por suas próprias histórias, não tenha conseguido lhe amar da forma que você precisaria, mas Deus te amou. Da mesma forma, Deus te perdoou. Todos nós. A palavra do Senhor diz em Romanos que todos nós somos carentes e dependentes da graça de Deus e do perdão do Senhor. A Bíblia diz: todos pecaram e carecemos do perdão divino, e Deus nos perdoou. Bem, uma vez que eu fui perdoada, que eu recebi perdão, eu posso passar perdão, eu posso manifestar perdão. Então não pense mais em eu tenho que perdoar, pense em por que é que eu posso perdoar? De onde vem a condição para perdoar o outro? Do perdão que eu recebi de Deus. Na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo para a nossa vida, Jesus ensinou várias necessidades básicas do ser humano, mas uma além do pão, além do louvor, da adoração, todo ser humano tem a necessidade, tem em si, intrínseco, a necessidade de adorar, a necessidade de amar, a necessidade de se alimentar para o seu corpo físico e também o alimento emocional e espiritual. Entre tantas outras necessidades básicas, uma primária, Jesus disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus ensina aos seus discípulos o seguinte: se vocês perdoarem aos homens a ofensa deles contra vocês, o seu Pai Celestial vai lhe perdoar suas ofensas. Se, portanto, não perdoardes aos homens as ofensas deles, vosso Pai Celestial não lhes perdoará. Por que é que eu tenho a condição de perdoar? Porque eu recebi perdão de Deus. E por que é que eu deveria perdoar essa pessoa? Porque o meu não perdão, a minha falta de perdão, reter a culpa do outro na minha mão, faz com que Deus retenha o seu perdão para comigo. A Bíblia é muito clara. Se perdoardes aos outros, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, teu Pai Celestial não vai perdoar suas falhas. E aí eu pergunto a você: quantas vezes você errou esse ano? Ou quantas vezes você erra num dia? Em pensamentos, em sentimentos, em ações, atitude mesmo ali. Então, muitas vezes, sabe por que é difícil muitas vezes para nós? A gente
passa a olhar para o perdão a partir da nossa dor. E da plataforma da dor é realmente muito difícil perdoar. Quando eu olho para o outro, para o erro do outro, em contraposição ao meu acerto, realmente fica muito complicado liberar o perdão. Porque o outro que me traiu quebrou a aliança comigo. E aí eu estou julgando o erro dele a partir do meu acerto, porque eu digo assim, como é que ele pôde fazer isso comigo? Eu amei, eu honrei, eu guardei a aliança e ele veio e quebrou. Percebe que é injusto que você tire o erro do outro a partir do teu acerto? Mas a gente faz isso de uma maneira muito inconsciente. Mas se a gente parar para analisar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, por que eu posso perdoar? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Sem a ajuda do Espírito Santo, eu não vou ter esse olhar. O apóstolo Paulo, ele teve uma sacada muito importante. Uma sacada é bom de dizer, né? Foi uma revelação da parte de Deus. Paulo disse o seguinte: o Senhor Jesus veio e morreu para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu tenho uma consciência de que abaixo de Deus, a primeira pessoa sou eu. Não pense em mais ninguém abaixo de Deus sou eu. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou, ame o próximo como a ti mesmo. Tudo que eu vou fazer para o outro parte de mim mesmo, da forma como eu ajo comigo, da forma como eu tenho isso em mim mesmo. Então a Bíblia diz, ama o próximo como ama a ti mesmo. E eu meço o próximo a partir de mim mesmo. Mas aí eu não posso, quando eu meço o próximo a partir de mim mesmo, eu percebo que nós estamos em total igualdade, porque ele erra, eu também erro. Eu posso não ter errado dessa vez, ele errou, mas eu tenho outros erros. Só que quando nós estamos com as lentes da ferida, com as lentes da dor, eu olho o erro do outro a partir do meu acerto. Percebe que é assim? Então, o nosso ego foi totalmente ferido, porque aonde já se viu, eu fiz por ele, eu dei a ele, eu guardei a minha parte da aliança e ele não guardou. Mas Deus é fiel para comigo e com você. E nós, muitas vezes, não somos fiéis a ele. E, de novo, é o apóstolo Paulo quem ensina sobre isso. Ele diz o seguinte, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é esse prumo, Deus é esse fiel. Você já viu um prumo numa parede? Eu me lembro de uma vez que estava fazendo uma construção e eu olhei aquela parede e eu falei, nossa, ela tá tão torta. Mas a pessoa que eu havia contratado disse, não, tá, a gente vai ajustar, vai ser assim mesmo. E passado uma semana eu voltei para visitar a obra, a parede estava toda no chão. Ela não pôde permanecer intacta e em pé e crescendo e recebendo mais tijolos porque ela estava torta, ela ruiu, ela desabou. Assim acontece conosco. Deus é esse fiel, ele permanece aqui. Somos nós que nos alongamos dele. Isaías fala sobre isso. Não foi Deus quem se afastou de vocês, mas é o seu pecado quem te afasta de Deus. Deus, porém, permanece aqui, fiel à aliança que tem conosco. Bem, abaixo de Deus sou eu. Eu deveria, estando numa aliança com alguém, permanecer fiel, mesmo que essa pessoa quebrou a aliança dele comigo. Eu deveria permanecer fiel. Mas quando eu olho o outro a partir do meu acerto, eu não vou conseguir liberar perdão para ele. Sheila, por que é que vale a pena perdoar? Tem família envolvida? Tem filhos envolvidos? Você gostaria de deixar os seus filhos presos numa prisão com você? A falta de perdão faz isso. No livro A Mulher que Deus Escolheu, eu falo mas eu falo um pouco do meu testemunho pessoal. Mas na imersão que eu faço do livro, esse livro ele tem muitas abordagens do universo feminino. Sentimentos como comparação, amargura, rivalidade, competição, eu falo sobre isso. Inveja, eu falo sobre isso aqui. E na imersão que eu costumo fazer do livro A Mulher que Deus Escolheu, nós temos a oportunidade, porque é uma imersão de 3 horas a 4 horas, nós temos a oportunidade de aprofundar esses assuntos. E um dos assuntos mais importantes que eu trato é o assunto do perdão.
Então, eu convido você para participar de uma imersão do livro A Mulher que Deus Escolheu comigo e juntas nós podemos pensar melhor, perceber à luz da palavra, à luz das histórias de mulheres que venceram, que foram amadas, que foram perdoadas. Aqui eu tenho muitas histórias incríveis, sabe por quê? Porque toda amargura é legítima. Toda dor é legítima, a sua dor é legítima, a minha dor também era legítima. Eu falo muito do meu testemunho pessoal na nossa imersão e é uma forma muito prática de mostrar para você tanto o lado de quem sofre como o lado de quem faz sofrer. E toda dor é legítima, então eu não estou menosprezando a tua dor. O assunto do perdão é um assunto muito complexo. Não tem como num vídeo de 10 minutos falar sobre o perdão. Perdão primordialmente ele é uma decisão, mas ele é um processo bem complexo, bem amplo, que precisa de muita base bíblica, de muita oração e da ajuda do Espírito Santo. Eu quero encerrar esse livro encorajando você a ler, fazer a leitura do livro A Mulher que Deus Escolheu e também a participar da nossa imersão A Mulher que Deus Escolheu, porque nessa imersão nós trabalhamos muito profundo sobre o perdão. Bem, eu iniciei perguntando a você, quanto tempo você gostaria de ficar preso, você suportaria ficar preso? Talvez e somente talvez você esteja assistindo este vídeo e emocionalmente, espiritualmente você esteja presa, travada, enrijecida, impossibilitada de crescer. Talvez você já esteja como o muro da minha casa, como aquela parede da minha casa, totalmente no chão, totalmente em ruínas. Mas eu quero encorajar você a não desistir, a não desanimar, porque vale a pena andar com Deus, vale a pena aprender com Jesus a lição do perdão. Vale a pena aprender com Jesus porque é que eu posso perdoar a quem me traiu. Quais são os benefícios do perdão? Bom, de uma maneira muito simplista, quando você não perdoa, você impossibilita o teu crescimento, o teu autodesenvolvimento. Você pode estar prendendo na sua dor pessoas à sua volta. Vou dar um exemplo. Se é um casal e tem filhos, os teus filhos podem estar presos na sua dor. Sabe o quanto isso vai ser prejudicial para a vida deles? Não só agora, talvez na meninice, na adolescência, mas muito mais ainda na sua vida adulta, quando eles forem para os relacionamentos deles, onde certamente haverão muitos tipos de problemas e talvez, somente talvez, até traição. Quando eu não perdoo, eu fico presa e eu prendo pessoas nessa raiz de amargura. É uma raiz. Você já viu aquelas árvores que elas se voltam toda em volta de um tronco e elas ficam ali agarradas? Muitas vezes você está fazendo isso com as pessoas à sua volta e principalmente com você. Então, por que é que valeria a pena perdoar? Bem, se eu tenho uma história, se eu tenho filhos envolvidos, se nós temos uma jornada de caminhada, seja seu cônjuge, seja sua melhor amiga, sua mãe, se eu tenho uma vivência com essa pessoa, vale a pena dar-lhe uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Você recebeu de Deus uma segunda chance. Por que não passar uma segunda chance? Eu encerro esse livro encorajando você a lançar a mão de todo tipo de ajuda que você tiver para sair desse lugar de dor. Benefícios do perdão? Ele vai liberar você para crescer, ele vai liberar pessoas à sua volta que possam estar presas na sua dor para crescer também. Não tem melhor alegria do que se sentir livre e ver as pessoas que você ama livre também. Continue conosco, procura lá no Instagram, a gente tem, volta e meia tem uma imersão online do livro A Mulher que Deus Escolheu e eu quero encontrar você nesse lugar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que Deus acuda as suas emoções se você estiver num momento como esse de estar totalmente derrubada no chão. Eu quero encerrar declarando uma bênção sobre a sua vida. Que o Senhor possa alcançar você com a cura que você precisa. Que o Senhor possa alcançar lá na divisão da alma e do espírito, da tua alma e do teu espírito, onde só o Senhor pode chegar e fazer, e mover, e curar, e restaurar. E que isso saia para a sua vida física, saia para os seus relacionamentos, saia para todas as áreas da sua vida, fazendo de você uma mulher cada vez mais plena e mais feliz. Deus abençoe você. Até a próxima.